Tá pronto, gravando. Deixa eu mudar aí a tela pro lado. Cadê? Estruturas. Perdi. Achei. Aqui. Tá bom. Aqui. Deu certo. É isso. Então, aqui, a gente está falando sobre alienação e separação, né? As duas, esses dois momentos lógicos na constituição do sujeito. Então, a gente vai dar continuidade agora. Que se a direção da cura aponta para o sujeito do inconsciente, apontará para o sem sentido dos significantes, indo mais além da aparência de oferecer o ser do primeiro de cada par ou sentido que aporta o segundo. Então, aqui a gente ainda está falando sobre alienação, né? A respeito da alienação. Então, portanto, o primeiro termo da dialética circular, constituída pela alienação e separação, é a alienação, que não é o efeito do S1, nem tampouco remete ao fato de que o significante esteja no campo do outro. A alienação não é nascer no campo do outro, tal como se poderia ler em Marx ou Hegel. Para Lacan, a alienação é nascer dividido entre dois significantes. Então, a alienação está nesse intervalo, né? Por isso que ele fala, portanto, não é efeito do S1, né? E que tal divisão implique uma falta, tanto do que um deles aporta, quanto do que o outro aporta, e a consequente localização do sujeito no intervalo. Então, aqui a gente tem essa primeira concepção, né, do sujeito, né, que é o sujeito intervalar entre significantes, né? Então, alienação, que significa nascer desvanecido, faz com que nela se destaque o fator letal que a compõe. Então, quando ele está falando de fator letal, alienação, nascer desvanecido, tá? Ainda lembrando que esse termo aqui, fator letal, vai ser importante para a gente ler depois o segundo momento lógico, que é a separação. Então, Lacan define esse fator como o essencial do véu alienante. Então, o que é? O desvanecimento do sujeito, né, o seu fator letal. Tal fator letal operará tanto do lado do sujeito quanto do lado do outro, o grande outro. O que Lacan expressa da seguinte forma: a alienação é a alienação do outro, como campo fechado e unificado. Então, a gente tem aqui o que o Alfredo vai continuar trabalhando. Então, a alienação é a alienação do outro. Tá? Então, assim como a alienação não é nascer alienado no outro, também separação não é separar-se do outro. Tá? Porque seria talvez a primeira ideia que uma leitura de senso comum poderia dizer sobre os dois termos, né? Alienado no outro e separado do outro. Então, não se trata disso, né? Não se trata daquela ideia de que, né, o que o Alfredo desenvolve, né? A criança nasce alienada e com o tempo, né, com o desenvolvimento, deveria se separar para ter uma certa maturidade, né, uma condição ideal, né, em relação ao outro parental, por exemplo. Ambos os termos têm uma nova definição em Lacan que vai à contramão de qualquer ideia de liberdade ou independência do outro. Então, não se trata de liberdade ou independência também, né? Porque liberdade, a gente já viu que para Lacan tem um efeito de loucura, né? Imaginário, e também não se trata dessa independência no sentido de desenvolvimento.
Né, eu acho que quem estuda Lacan, a gente se depara com uma certa constância, né, como que os termos utilizados por Lacan, ele repete vários termos, mas sempre com outro sentido, né? Então, a gente precisa abandonar o sentido dado ao significante alienação e separação, como poderia ser pensado em Marx, Hegel, ou pela psicologia. Então, a separação é a segunda operação que consuma a circularidade da relação do sujeito com o outro. Então, lembrando da circularidade, né, quando a gente tem a fórmula da pulsão, né, no losango, né, a parte de baixo é o véu alienante, e a parte de cima do segundo vetor é sobre a parte circular, né, o retorno pela separação. Então, sua lógica é da intersecção, ou seja, aquela que corresponde na teoria dos conjuntos à sobreposição do que coincide em dois conjuntos. Então, se na alienação a lógica é da união, né, e o termo que se repete fica de fora, agora a lógica é da intersecção. Inclusive, aqui a gente pode colocar. Deixa eu só achar aqui. Aqui a gente tem que falar do Joe. O que fica de fora é o Will. Deixa eu só achar aqui. Sentido. Eu vou só voltar aqui, porque eu acho que os gráficos do Alfredo que ele usa nesse texto são bons. Então, aqui a gente tem. Lembra que a gente falou a respeito da. Esse aqui é dentro da lógica da união, né? Da alienação, onde o termo que se repete, então, eu penso ou eu sou, o eu, né, é o termo que vai ser retirado, né? Então, ou eu penso ou eu sou, né? E aqui, nesse sentido também, a parte da alienação, né, o que ele acabou de falar, o Alfredo, é que o que se perde, então, é o sentido. Então, entra o sem sentido, né? O sentido outro, sim, o ser sujeito, né? Então, nessa lógica dessa intersecção da união, é o sem sentido, né? Então, aqui ele está falando que. Tá vendo tanto que é legal esses gráficozinhos, né? Aqui está o inconsciente que ele está falando, né? A relação entre sujeito e outro, e esse intervalo vai se dar o inconsciente. Aqui tem um gráfico 1, S1, S2, sujeito barrado, que a gente pode separar exatamente aqui, ó, a mesma coisa, né? Ou eu sou, ou eu penso, né? E aqui a gente chega novamente, né? Então, a alienação, ela se dá nessa parte inferior, né? Do S1 para S2, né? E a separação é a volta, né? Da circularidade, né? Do outro ao sujeito barrado. É importante fazer essa distinção, que aqui está remetido S1, S2, aqui a barrado e S barrado, tá? Deixa eu ver. Então, aqui é bem legal, né? O que ele traz. E aqui a gente tem, então, dentro da lógica da separação, aqui no meio, se antes o que seria ele dito, seria o termo que repete, né? Aqui na lógica da separação, só vai ter né? Qual que é a união, a intersecção, só o que se repete, né? Que basicamente é ter os conjuntos bem básicos, né? Acho que se a gente precisar, eu volto aqui. Porque aqui já está acabando, acabou. Eu só queria mostrar os esquemazinhos que eu acho que são interessantes. Apresentar outra coisa. Janela. Aqui. Pronto, voltei.
Então, assim como alienação não é nascer alienado no outro, também separação não é separar-se do outro, né? Aqui, então. É, lógico, então, Lacan afirma que a segunda operação fecha em forma de círculo o que anterior deixou em aberto, fazendo das duas uma única operatória, a produção do sujeito do inconsciente. Então, é nesse sentido que, repare que ele está querendo dizer assim, a constituição do sujeito, ele precisa dessa volta completa, dessa circularidade. É, na separação, introduz-se uma torção essencial em relação à alienação. Lacan afirma que a segunda operação fecha em forma de círculo que a anterior deixou em aberto, fazendo das duas uma única operatória, a produção do sujeito consciente. Então, a segunda. A segunda, ao encerrar a operatória, resgata o sujeito do fator letal da alienação, para que ele não fique ali apenas como morto, né? Por meio de tal torção. Então, a torção indica que há uma inversão na relação entre os elementos. Não se trata de que, faltando algo, se forneça esse algo. Então, o balanço resulte em zero e não falte nada. Né? Não é disso que se trata quando o Lacan está falando que falta. Que então vamos procurar o que preenche, né? Mesmo porque a falta é estrutural. Então, Lacan sustenta que há saída, né? Porque a ideia desse primeiro movimento seria o fator letal, poderia, se a gente parasse aqui, falaria sobre um certo niilismo, né? Então não tem o que fazer. Falta, acabou, né? Lacan sustenta que há saída para o fator letal da alienação. Mas a saída para a falta do sujeito implica uma torção, tal que a saída carrega a marca da falta e não sua eliminação. Né? Então, o que se faz com essa falta agora? Né? Então, o sujeito não permanece inteiramente e para sempre aberto à falta em ser. Há uma saída para tal posição, mas ela implica uma torção. A saída não é o encontro do ser como resposta à falta em ser, né? Que, de alguma forma, então, a gente está falando do seminário 11, então, de como se pensa a direção do tratamento, né? A direção da cura, e a gente, é muito fácil perceber isso na clínica, né? Como que, faltando, né, frente à falta em ser, né, o paciente ele vai tentar fazer ser outra coisa, né? Vai se deslizando, é muito interessante isso. Então, encontra-se uma solução para a pura falta em si, mas ela escreve uma torção, tal que aquilo que é encontrado jamais será idêntico ao que foi perdido. Aqui eu fiz só uma nota para me lembrar que está errado lá nas referências bibliográficas. Né? Você já falou no passado. Eu já corrigi, inclusive, isso, mas ficou aqui. Porque esse aqui é o texto de apresentação do encontro. Né? Então, aqui a gente tem, né, a segunda operação, né, a separação. Essa operação leva a seu termo a circularidade da relação do sujeito com o outro. Né? Por isso que é A barra A do IS. Mas nela demonstra-se uma torção essencial. O sujeito encontra uma falta no outro, na própria intimação que exerce sobre ele o outro com o seu discurso. No intervalo do discurso do outro, surge na experiência da criança algo que se pode detectar neles radicalmente. Me disse isso, mas o que ele quer? Né? Então, aqui já se abre a falta, né, a barra no outro. Essa pergunta, né? É interessante assim que
nos primeiros seminários, né, o Lacan, e tem até uma parte que o Alfredo traz isso no livro O Gráfico do Desejo, a respeito do trio, né, necessidade, demanda e desejo, e ele vai dizer assim, né, como que é angustiante a criança, de repente, descobrir que a mãe ou outro parental, né, não sabe o que ela está dizendo. Aquela ideia, né, de que o grito enquanto um apelo, né, aquele momento, né, o cachorro faz miau, o gato faz uau, uau, né, aquela parte. Né. Então, aqui se instaura essa pergunta, a pergunta sobre, né, o que foi, né, o que que o outro quer. Né. Você diz isso, mas o que que você está querendo? Anteriormente havia sido proposto o fato da existência de duas faltas, a causada no sujeito pela articulação dos significantes e a causada no ser vivente por causa da reprodução sexual. Na separação, há também uma superposição de duas faltas, mas elas não são as duas últimas, né, que acabou de falar, do significante e da reprodução. Nas duas novas faltas, começa-se a introduzir com mais proximidade a questão psicossomática na teoria de Lacan. Então, assim, né, voltamos a gente está falando de psicossomática, né? A gente volta a isso. O outro, por meio do seu discurso, intima o sujeito a uma resposta, tanto por instalar-se no mais íntimo do sujeito, o enlace de dois tornos, como por reclamar uma resposta. O discurso do outro intima o sujeito a uma resposta e lhe diz X, mas X implica a operação de ao menos dois significados. Já que se, se, se tratasse de apenas um, não diria nada, porque um significante enquanto tal não significa nada. O que Lacan afirma é que, na intimação do discurso do outro sobre o sujeito, este encontra uma falta. Poderíamos dizer uma nova falta. Trata-se da articulação mais íntima dos sujeitos mediante a articulação de significantes. Então, aqui, ó, não se trata do S1 e do S2 da origem, mas sim do encontro, de fato, com a articulação significante do outro. Daquele encarna, daquele, acho que faltou um aqui, daquele que encarna tal lugar. O que queres? Implica o efeito de ter encontrado uma falta no outro, ainda que, e especialmente, o outro diga o que quer. Então, este intervalo que corta, agora a citação de Lacan, né? Este intervalo que corta os significantes, que faz parte da própria estrutura do significante, é o abrigo daquilo que, em outros registros do meu desenvolvimento, chamei de metonímia. Ali se arrasta, ali se desliza, ali se escapa. Isso que chamamos de desejo. Então, aqui ainda vai ter um desenvolvimento posterior a respeito do desejo, né? Onde o Lacan vai fazer uma separação da metonímia, né? Mas vamos lá. Então, no intervalo, nesse caso, não do sujeito, mas do discurso do outro, é onde o desejo escapa. Então, ele está falando aqui, né, a localização do desejo. Né? Em qual intervalo que o desejo escapa? Né? É o mais aquém, né? O mais aquém da demanda. Não onde se encontra no sentido de tal coisa é o que se quer, mas onde manifesta-se para o sujeito a pergunta pelo desejo do outro. Aqui eu até grifei em rosa, porque aqui a gente tem uma definição do Alfredo.
bastante conceitual. E aqui o próprio Alfredo se adianta para retificar o que seria posteriormente retificado pelo próprio Lacan, né? A metonímia não é o desejo, é a introdução da falta em si com relação ao objeto. E é nela, enquanto articulação significante, que escapará aquilo que poderia indicar o que o outro deseja. O desejo não é a metonímia, ela escapa em seu intervalo e, ao mesmo tempo, o regula e o dirige. A pergunta que se produz como consequência do encontro com o intervalo, na intimação do discurso do outro, pode-se responder com a falta precedente, ou seja, há uma falta. Pensei, Ah, voltando ali, ó, o desejo não é a metonímia, me parece que é eles que ele tá certo, é ele. É porque quando você leu, eu acho que você leu ela escapa. O desejo não é a metonímia, ele escapa em seu intervalo, tá ok. É o desejo que escapa no intervalo. isso, uhum, Ok, ok. tá. É porque ele está explicando um pouco isso, né? Porque olha aqui, nesse intervalo cortando os significantes, né? É porque assim, repara o tão complexo que é esse desenvolvimento conceitual do Lacan, né? Porque ele está falando de, assim, de dois movimentos lógicos, alienação e separação, um em relação à falta em ser, né? Ou seja, qual que é o fator letal do significante, né? Então, está colocando ali a falta, o intervalo, o sujeito, o sentido também, e depois ele faz uma outra volta, porque assim não dá para só ficar nesse fator letal, e a gente precisa então, então, né, o que a gente faz com isso, né? Faz com isso, a resposta é a falta sendo o motor do desejo. Então ele precisa de uma outra teorização que dê conta desse mesmo intervalo voltando e colocando novos termos, né? É bastante interessante, é bastante complexo, assim, eu acho que, assim, é um dos desenvolvimentos mais sofisticados da teoria sobre o sujeito em Lacan, é o seminário 11, né? É bem legal isso. Então, aqui, há uma falta logicamente anterior à falta que se enfrenta. Olha que interessante, está falando de duas faltas aqui, né? Então, há uma falta logicamente anterior à falta que se enfrenta no encontro com o que o outro manifesta. Ali onde escapa seu desejo, e tal falta anterior, causada pela alienação, serve para operar com a nova falta, a do encontro com o outro, né? Então, no âmbito significante, o sujeito do inconsciente coincide com uma falta. Então, a gente está falando da primeira falta, da alienação. Ou, mais precisamente, com várias faltas, com várias modalidades de falta, ou com articulação de várias faltas. Para enfrentar a pergunta pelo desejo do outro, conta com a sua própria falta. Então, assim, é, é se deparar com a falta própria da estrutura significante e utilizar essa falta para enfrentar a pergunta sobre o desejo do outro, a falta do outro. A pergunta, que queres? Pode responder com sua falta. Isso é, pode fazer o objeto do desejo do outro coincidir com o que ele é como falta, e não como presença, né? E não como preenchimento. Assim, em, não sei, em operante tanto a falta quanto a pergunta, pelo que o outro deseja. Se ele, como falta, pode funcionar como aquilo que vem, o lugar do objeto que falta ao outro, então opera como o objeto perdido do desejo do outro. A pergunta original, que queres,
Antes É de que eu sou... concluir, você meio que gaguejou em duas circunstâncias, no assim em operante e aquilo que vem o lugar do objeto. Quando você titubeou, foi um estranhamento com relação à versão do texto ou porque te fez pensar alguma coisa? Não, foi em relação à versão do texto, porque não é um termo que eu estou utilizando na tradução. Daí eu vi, opa, bom que você fala aqui, depois eu vou repensar isso aqui. Vem o lugar do objeto. Uhum. Depois eu volto aqui para pensar. É porque aqui está falando dessa operação, né? O que opera com a falta. Então, estamos como operar, né, uma falta em relação à outra, né? Então, só para retomar aqui, porque a gente perdeu um pouco o fluxo, então, a pergunta, o que queres, né? O que foi, né? Que tem o efeito de fazer a subida no gráfico de desejo, né? E a partir disso, fazer com que se questione qual que é o lugar do outro e qual que é a posição do sujeito. Pode responder com sua falta. Não? Então, aqui, a resposta sobre o que queres em relação ao outro, ele está dizendo assim, responder com a sua falta, isso é, pode fazer o objeto do desejo do outro, que é muito interessante isso aqui, coincidir e, com que ele é como falta. Então, repare que é como que o sujeito vai se colocar frente a fazer o objeto do desejo do outro. É como falta. Transformando assim em operante tanto a sua falta quanto a pergunta pelo que o outro deseja. E ele, como falta, pode funcionar como aquilo que vem no lugar ou do lugar do sujeito que falta ao outro, então opera com o objeto pedido do desejo do outro. Então, a pergunta original, que queres, é transformada em podes perder-me? Assim se vê elevado por essa manobra a condição de objeto, o que o resgata da letalidade de sua condição de puro sujeito do significante. Aqui é muito interessante porque eu ainda estou pesquisando um pouco melhor isso, ainda não é tão claro. Mas é muito interessante essa frase, né? Porque você repare, tem um deslocamento. A pergunta original, que queres, que foi, passa para, né, endereçada ao outro, podes perder-me. Né? O que nessa frase está apontando também a falta, mas aqui é o que queres, a falta em relação ao outro. O que o outro quer? O que falta no outro? E aqui está falando assim, podes me perder, no sentido aqui, já, a falta já está colocada. Então vamos lá, seguindo com Lacan, seminário 11. Uma falta gerada no tempo precedente, alienação, serve para responder à falta suscitada pelo tempo seguinte, separação. O sujeito encontra o caminho de volta do véu da alienação na operação que denominei outro dia separação. Mediante a separação, o sujeito encontra, digamos, o ponto débil do par primitivo da articulação significante, na medida em que é, por essência, alienante. No intervalo entre esses dois significantes, se aloja o desejo que se oferece à localização do sujeito na experiência do discurso do outro. Então, aqui é, né, no intervalo entre esses dois significantes. Então, partindo do primeiro véu da alienação, né, um intervalo entre esses dois significantes, ou seja, dessa falta, se aloja, então aqui que se aloja, se oferece a localização do sujeito. Mas na experiência do discurso com o outro, ou seja, agora é o outro na relação com a segunda volta, né? Já colocada a falta. Né? Diga, Gabriel. Não, essa questão do objeto, né, como possível na metonímia, né, digamos que tem a coisa que vai a questão do objeto, né,
e não do sujeito, e nem do desejo, né? Por isso que fala o sujeito, o desejo se esconde aí, né? Porque tem algo, daí eu fiquei pensando na demanda, né? Porque a demanda tem um objeto de resposta, digamos assim, e o desejo não, né? O desejo fica entre significantes, o desejo é uma interpretação, o desejo não tem um, né? Eu fiquei pensando nas voltas da demanda e, né, a figura do touro, e isso aqui que ele está descrevendo entre alienação e separação. Fiquei pensando um pouco nisso. Uhum. Então, eu acho que, assim, me parece que é exatamente, é quase como se ele desse uma lupa, assim, sabe, sobre essa volta, né? Assim, no caso Lacan, como que ele se detém para falar sobre esse movimento circular na constituição do sujeito, né? Onde está implicado o sujeito, né? Ou seja, olha que interessante, assim, é de uma condensação teórica tão grande isso, porque no primeiro véu, do véu da alienação, ele está condensando tudo que ele desenvolve sobre a teoria do significante enquanto intervalo, não é? Assim, é muita coisa desenvolvida durante vários seminários. E aí depois ele vai e articula isso também com a formulação a respeito do outro, né, o campo do outro, e também na articulação com o intervalo, mas desejo, onde ele está avançando com o objeto A, né, e que posteriormente vai ter também a teorização sobre o real, né, que ainda não está posta aqui, né. Então a gente vê, de alguma forma, uma condensação teórica muito interessante, né, nesse quase meio do caminho, né, seminário 11, meio do caminho do ensino do Lacan, quase, né, como que ele vai chegando a certos pontos de conclusão, de uma consistência maior da robustez teórica. Acho que é bem interessante isso que você trouxe, porque de alguma forma é quase vou pegar uma lupa e falar, ok, vamos olhar isso aqui, né? É, Então, a torção a qual se fez referência anteriormente, isso lá dentro, assim, repare assim, como que é difícil, de fato, para mim não faz muito sentido, assim, é uma opinião pessoal. Pelo menos para mim não faz sentido porque não funciona. Ler os seminários sem ter um fio lógico, né? Ler os seminários assim de forma muito como se você conseguisse pegar um seminário X ou Y e fosse suficiente o próprio seminário para dar conta, né? Então, assim, tem muita coisa desenvolvida e trabalhada que você chega em um outro seminário que você não teve o percurso anterior ali, e você vai ficar ali, assim, a ver navios, né? Porque falta muita informação, né? É todo um trabalho desenvolvido, né? No decorrer de tantos anos de seminário, né? Então, a torção a qual se faz referência anteriormente consiste em que o sujeito, como pura falta, então vamos pensar aqui, o foco é na torção, né? Então, no primeiro momento, o sujeito, como pura falta, possa funcionar como objeto faltante do outro. Então, esse momento, o que torce? É aqui que está o ponto fundamental dessa torção, né? Sujeito enquanto pura falta, sujeito enquanto essa delimitação enquanto efeito significante, dois significantes, faz uma torção e esse sujeito ele é colocado em outro lugar, né? Então, a partir desse lugar de falta, ele se coloca como objeto, como o objeto faltante do outro. Então, o sujeito não deixa de ser uma falta. Então, não é porque ele funciona, repara que funciona como, e não se torna o objeto. Funciona como objeto faltante. O sujeito não deixa de ser uma falta, mas a condição de objeto faltante o resgata da alienação. Né? Aqui que é interessante esse ponto. Fazendo entrar no circuito desiderativo, que implica o desejo de desejo e a relação com o outro. É na mesma
aluno lá da reunião, aluno lá no sentido da geometria, né? Da reunião que se localiza a intersecção, mas em uma relação invertida. O fator letal se transforma no desejo, ou seja, a instância vivificante por excelência. Então, aqui, né, por isso que eu te falei, Gilberto, como que sempre me volta aquela metáfora do Lacan sobre o jogo de bridge, quando ele fala, né, de entrar como morto e depois tem que se jogar como vivo, né? Então, aqui a gente tem que é muito interessante, porque a gente pode, inclusive, né, quando a gente está no consultório, na clínica, é muito comum chegar enquanto demanda, né, enquanto o lugar do sujeito, chegar nessa condição extremamente letal, né, mortificada, né? O que o outro quer, o que falta, eu quero ser o que o outro quer, até conseguir fazer dessa falta desejo, né? Mas não fazendo com que não exista falta, né? Então, aí que é um manejo interessante que está fazendo. A gente tem que fazer uma torção, né? É fazer com que a falta desenvolva algo, né? Se transforme no desejo, que é a instância vivificante. Eu pensei em parar por aqui, em vez de começar a entender, né? Vocês querem falar alguma coisa? Porque aqui se encerra o item de alienação e separação. Vocês querem retomar algum ponto? Porque esse é um conceito que eu indico que quem tiver mais interesse, pegar o seminário 11 para dar uma lidinha, né? Inclusive pegar as referências que o Alfredo traz, né? Basicamente para ler. Que mais? Vocês querem que eu retome algo do texto anterior também, né, nesse último finalzinho? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa quando vocês pensam. Então, aqui, essa parte final, tem uma parte interessante que eu acho que ele é mais bem desenvolvido. São duas paginazinhas, eu acho que eu vou ler aqui, que é o desfecho do texto anterior. Vou trocar aqui de tela, e vou apresentar essa. E aqui eu vou tentar ler já traduzindo, tá? Então, aqui, a separação como intersecção surge da superposição de duas faltas. A primeira, logicamente falando, é da alienação operatória do intervalo. E esse mesmo intervalo se manifesta agora para o sujeito, ademais de sua afânesis, o mais além do que o outro disse, né? O para além do que o outro disse. É o mais além da demanda do outro. Então, essa pergunta, assim, né, eu falando aqui, a pergunta, né, o que queres, o que foi, se trata exatamente desse momento, né, da separação. O outro encarnado, então é importante lembrar que encarnado, tá? Então, a gente não está falando de A, maiúsculo, né, nessa separação que o Alfredo faz. O outro encarnado que recém aparece na separação. Ali se esboça para ele o desejo do outro. O sujeito, contanto com sua própria falta, coloca a operar para responder à falta do outro, propondo-se como objeto para essa falta. Como objeto, não sendo objeto. Porém, como objeto, no entanto, que falta em si mesmo. Assim, uma falta se articula com outra falta. E a pergunta que representa esta intersecção é: podes me perder? Podes me perder? Em lugar de o que quer. Pode
o que queres temer-me. A separação consiste em operar com a própria desaparição em relação à falta do outro. Dado que, dado que o desejo do outro é o mais além de sua própria demanda, é inconsciente para si mesmo, como para todo sujeito que encarna a função do outro para alguém. Então, aqui ele está falando, né, que é o abarrado, né, esse outro que encarna. Assim, a circularidade não recíproca, isso aqui é um ponto fundamental, até, não sei se ele falou muito lá no texto, que uma das características é de uma circularidade não recíproca, isso é muito importante. Da alienação e separação, dá conta também do translape do inconsciente. Translape aqui eu não vou saber dizer. Do inconsciente do sujeito e do inconsciente do outro. O que permite afirmar que o inconsciente do sujeito é o discurso do outro. Ou melhor, dito ainda, seu mais além. Então, aqui a gente tem uma frase importante. O inconsciente do sujeito é o discurso do mais além do outro. Né? Do mais além do outro. Como se fecha, mediante essa operatória, o círculo com uma torção? A introdução da falta mediante a alienação, a separação, responde propondo que a falta, que tal falta, voltando a levar a dialética ao ponto de partida, operando como objeto, serve para responder a outra falta. Não se trata, sensivelmente, da falta, senão de como, mediante uma falta, se faz algo frente a outra falta. Como se opera com a falta do outro, mediante a própria falta, e vice-versa. Não se trata, na direção da cura, de arribar-de a falta ou o perdido, né? De acabar com a falta ou o perdido. Na neurose, todo o tempo todo o tempo se está nela. Nem tampouco da separação ou liberdade a respeito do outro. É todo ao contrário. Se trata da operação do desejo que implica fazer algo com a falta em relação à falta do outro. É como, usando a própria falta, né, que é do primeiro movimento da alienação, fazer algo com a falta do outro. Assim, cobra valor clínico o aforismo de Lacan: o desejo do homem é o desejo do outro. Então, aqui para encerrar, a separação, em sua dimensão mais radical, implica a posta em funcionamento da parte perdida no advento da vida do ser falante. É que não deve confundir-se com a metáfora grosseira de um parir-se, e que chamarei de aqui a mais, seguindo Lacan, a libido. Se trata de uma dialética da parte, de la parte, par, pero, porém, parte de nenhum todo. Desculpa a tradução que não está boa. A parte perdida, convertendo o funcionamento com objeto, será a articulação lógica entre desejo e pulsão. Pulsão que, por essas razões, não será senão pulsão parcial. Então, esse mito que ele até desenvolveu no nosso texto, desenvolvido por Lacan, vem a representar essa dialética. E aqui tem uma parte aqui, né? Então, é minha impressão que a grande maioria deles considera que a alienação como dependência do outro e separação mediante o parir-se, né, como a liberdade, a libertação, a repropriação do próprio.
E isto não cabe ambiguidades. Para Lacan, a estrutura essencial do desejo do homem é que o desejo é o desejo do outro. É quando o outro que se deseja, não há possibilidade de que o desejo se expresse mediante um eu desejo. Todos os eu desejo ou eu desejo X são formas ofertadas pelo fantasma como suporte do desejo, mas para Lacan não há possibilidade de apropriar-se do desejo, de convertê-lo em um eu desejo. Eu vou encerrar por aqui esse texto. Enfim, pessoal, fica Lembrei, aí a indicação, né, dessa leitura. Diga, Gabriela. lembrei da entrevista do Lacan, acho que é em televisão, eu acho que perguntam para ele, né, a questão da liberdade, ele fala, eu nunca falei de liberdade, né, e eu não falo sobre liberdade, né, que tem a ver com isso aqui, né, ele até na continuação ele fala ali. Uhum. Então, acho que é muito importante isso, né? Eu acho que assim, é um seminário que é muito importante, inclusive, pegar ele para fazer um fichamento, sabe? Eu sou Uhum, desse. Eu acho que é bem legal fazer um fichamento, organizar esse texto, porque tem são muitos conceitos ali, não dá para aprender essa coisa assim de memória. Mesmo porque é uma apreensão um pouco lógica dos conceitos. Então, você tem que meio que começar a ter familiaridade, entender um pouquinho qual que é a lógica disso. Então, é um seminário assim, bem importante para fichar, fazer notas, né? Pessoal, é isso. Obrigado pela participação. Um abraço, Qual- até quarta. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.